Bom dia, terceiro ano. Que bom ter vocês aqui mais uma vez, não é? Nessas aulinhas remotas. Mais um dia, mais um gênero textual, é o chamado guia de viagem. Hoje nós vamos estudar sobre guia de viagem. Mas antes da gente iniciar a nossa aula, tia quer deixar um versículo para a sua meditação, em Salmos 133 e o verso 1, que diz: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que bênção é ter um amigo, é ter um irmão, né? Alguém para a gente poder compartilhar, não é? Se não tem um irmão, mas pode ter um amigo. E se você não tem um amigo, calma, não precisa se desesperar. Existe um amigo que está acima de todos os amigos. Ele é o melhor amigo que você pode ter. Jesus, ele é o melhor amigo de todos. Ele é o melhor. É porque ele nos conhece e ele está conosco em todos os tempos. Amém? Mas vamos começar a nossa aulinha. Como a tia falou, nós hoje vamos comentar sobre guia de viagem, um assunto do livro de português, né, da parte que utilizamos para a redação, página 184. Vamos ver guia de viagem. Mas vocês já ouviram falar em guia de viagem? Já ouviram? Ou já viram algum guia de viagem? Esses aqui são alguns exemplos de guia de viagem. São espécies de folhetos, só que nesses folhetos, desse papel, vai estar dando uma orientação para uma turista. Tipo, eu estarei indo para Estados Unidos. Então, eu recebo um guia de viagem mostrando alguns pontos turísticos do local, certo? Onde eu posso ir, o que eu vou encontrar, o que vai ter de restaurante, o que vai ter de hotel, o que vai ter de pontos históricos, né? De centros comerciais. Então, um guia de viagem vai orientar uma pessoa que está indo viajar, que não está na sua terra, não está na sua cidade, está indo para outro local, seja outro país, seja outro estado, seja outra cidade. Então, esse guia de viagem, esse papelzinho, vai ensinar as pessoas a ensinar as pessoas se localizarem dentro daquele local novo onde ele está, onde eles foram viajar, onde eles foram conhecer. Então, um guia de viagem, ele nos orienta com relação a pontos turísticos que tem em determinado local, não é? Uma pessoa, recapitulando aí, uma pessoa que vai viajar, está indo para outra cidade, ou outro estado, ou outro país, então ela precisa de uma orientação, não é? Se a pessoa vai para conhecer determinado local, então ela pode se utilizar de um guia de viagem, mostrando a ela pontos turísticos, né? No caso de locais históricos, centros comerciais, locais onde elas podem comprar, restaurantes, hotéis, ok? No livro de vocês tem um exemplo aí de guia de viagem. Uma semana na estrada real, página 184 do livro de português. Temos aí, ó, Palácio Imperiais, igrejas barrocas e a cozinha com traços indígenas, as atrações que contam a nossa história. Aí tem aí, História do Brasil em 7 dias. Então, a pessoa que vai do Rio a Minas, esse aí, ele vai passar por alguns locais, não é? Não é só um local. Ele vai passar por vários locais e nessa viagem ele vai encontrar, vai conhecer a história do Brasil. Então, guia turístico também, meus amores, ele diz em quantos dias, né, no caso, para quem
entre em contato com agências de viagem, compram pacotes de viagem e dizem aí, escolhem para onde querem ir. Então, eles meio que organizam um cronograma, tá certo? Um cronograma, e para que você possa estar visitando tais locais, e ele vai dizer o horário que você vai poder estar entrando, o local, determinado dia que você vai poder ir a tal local. Então, este guia de viagem, do exemplo do livro de vocês, vai durar, no caso a viagem dessa pessoa vai durar 7 dias, e ela vai conhecer a história do Brasil e vai do Rio de Janeiro até Minas Gerais. Aí ele tem um exemplo do primeiro dia, o que é que a pessoa vai fazer no primeiro dia. Ele diz assim, ó, Petrópolis. Saindo do Rio de Janeiro, pegue a serra para Petrópolis, uma cidade entre as nuvens e o abismo. Como definiu Dom Pedro II, visite o Museu Imperial. Aí tem aí o horário, né? O valor da entrada. Isso. Aí diz assim. Ele diz também, meus amores, a data, local, o valor da entrada. Não é isso? Tem um número aí também de telefone. Aí ele diz assim: um palacete com mármore de Caraca, móveis de madeira cheirosa e obra de arte. Depois, rumo para outros palácios da região. O de Cristal. Aí ele também diz o número de telefone, diz a data, diz o horário, né? No caso, para a pessoa ir. Aí diz assim: tem piso português, a estrutura de ferro, o do Rio Negro. Aí ele também diz a mesma coisa, né? Horário, número de telefone. Aí ele continua: já recebeu muitos presidentes. E o amarelo também diz local, número de telefone, horário. É a atual Câmara do município, no Alameda 914. Ok, minha gente? Então, um guia de viagem é para orientar as pessoas que estão indo para outro local. Ele vai determinar aí, vai organizar um cronograma diante de datas, de horas, para onde a pessoa pode ir, pode viajar, pode conhecer o local. Aí diz assim: o guia de viagem nos ajuda a conhecer os pontos turísticos do local para onde queremos ir. Informa-nos onde e como devemos encontrar o que precisamos, além das características da cidade, da culinária, da cultura, proporcionando uma viagem mais segura e tranquila. Na verdade, isso é verdade. Porque como a pessoa já tem um cronograma, já sabe para onde a pessoa vai, é uma viagem tranquila, tá certo? E é tranquilo porque ele já sabe tudo direitinho, já está bem organizado, ele já sabe para onde ir, o horário direitinho, tudo certinho, e ele vai obedecer naquele horário, aquelas datas, e eles vão conhecer várias coisas dentro de um espaço do tempo, né? Muito bom, tá certo? Então, o guia de viagem, ele é utilizado para isso, para orientar, tá certo? Dentro aí de datas, horários, locais. Vamos responder página 185? Aí, primeiro quesito, vocês já conheciam o guia de viagem? Vocês já conheciam? Vocês já tinham ouvido falar? Segundo, já fez alguma viagem para um estado brasileiro que não era o seu? Ou até mesmo uma viagem internacional? Então, vocês já fizeram uma viagem, já saíram do seu estado, né? Ou já saíram do seu país? Você vai dizer se sim, se não. Se sim, você vai dizer para onde você foi. Terceiro, qual a finalidade dos guias de viagem? Para que serve? Quarto, você conhece bem sua cidade?
Então, com a ajuda de seus pais ou responsáveis, monte um guia simples com os seus principais pontos turísticos. Então, guia de viagem. Vocês têm aí de um lado o nome da cidade, no caso, né? Onde estamos, Carpina, né? Quem for de outra cidade, Lagoa do Carro, coloque o nome da sua cidade, tá bom? Aí vai dizer assim, principais pontos turísticos. Então, você pode colocar locais da sua cidade, tipo algum restaurante, certo? No caso, quem tá em Carpina, temos o Palhoção, que é o parque de eventos, entenderam? Temos o shopping. Então, vocês vão citar locais que pessoas que vierem aqui para Carpina, elas podem ir, certo? Para conhecer melhor a cidade. Então, se o seu parente vem de outro estado para Carpina, para aqui, ó, Pernambuco, Carpina, para sua casa, e ele quer conhecer um pouco da cidade, ele quer conhecer os principais locais, então para onde vocês vão levar ele, tá certo? Vocês devem citar aí dentro restaurantes e outros locais, tá bom? E vocês vão citar aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vocês vão colocar nome de 5 locais em Carpina, né? Que um parente seu, um amigo seu, pode conhecer se vier à sua cidade, tá bom? No caso, cada um coloca sobre a sua cidade. Perfeito? Então, atividade bem simples hoje, tá certo? Respondam, caprichem aí na atividade e breve a gente vai estar fazendo as correções. Beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.